Leonardo, que é um dos organizadores do Anime Buzz. Ele vai contar um pouco pra gente o que tá rolando aqui nesse domingo. Leonardo, como é que tá essa festa aqui? Conta pra gente. O Anime Buzz tá chegando na 5ª edição dele. Hoje, com certeza, a gente passou de 1.500 pessoas presentes no evento. A gente trouxe o dublador Ricardo Juarez, que fez a voz do Johnny Bravo. A gente trouxe o Anísio Melo Júnior, que cantou os temas de Dragon Ball Z. Então, são vários convidados, banda, figurinista, né, de Tokusatsu. Então, são várias atividades simultâneas acontecendo. Campeonatos de videogame, concurso de fantasia, que é o cosplay. A gente criou também uma área VIP, né, para os convidados, para o pessoal poder interagir, pegar autógrafo com eles. Então, na verdade, é um final de semana com várias atividades, né? Então, é isso é o evento, assim, o resumo dele. E pra ti, como é que é trazer esse pessoal todo aqui pra dentro da Hebraica com um objetivo só? Como é que é? É legal porque é uma coisa que a gente gosta também. Então a gente faz o evento porque a gente gosta. E é uma coisa que remete muito também à infância. O cantor acaba trazendo algum tema de algum desenho animado antigo e até mesmo os novos. Então tem muita pessoa jovem aí que fica arrepiada e tal. Então é legal trazer essa experiência assim pro pessoal assim, que são os ídolos deles, que muitas vezes as pessoas em geral não conhecem, mas eles conhecem, né? Então é legal trazer essas pessoas perto desses ídolos, né? Tá bom então, obrigada, Leonardo. Certo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de aparecer aí no programa. Eu tô aqui com o André, com a Sabrina e com o Cristiano, que vão participar hoje do concurso de cosplay que tá rolando aqui na Hebraica, dentro do Anime Buzz. Eles vão explicar um pouco pra gente agora a história de cada fantasia que eles estão usando. André, pode explicar um pouco pra quem tá assistindo? Bom, o meu personagem ele é o tema de Pegasus, de origem do Cavaleiro do Zodíaco. Eu escolhi ele porque eu me identifico muito bem com ele, na questão de ele querer sempre salvar os amigos, ser companheiro e tá sempre na garra pra salvar a deusa Atena. Sabrina, tu pode contar um pouco da história do teu personagem? Por que tu escolheu ele? Eu escolhi porque eu gosto da roupa, trabalhada, detalhes, e a personagem tem uma personalidade forte. Ah, que legal! E como é que foi pra preparar todo esse figurino? Como é que foi pra preparar todo esse figurino? Eu levei um ano fazendo. Sério? Tudo legalizinho. E pra usar uma vez só? Deixa eu passar aqui com o Cristiano agora. Cristiano, se tu puder explicar um pouco por que tu escolheu essa fantasia? Bom, eu escolhi fazer esse cosplay no caso porque eu tinha assistido o anime Trinity Blood, achei muito bacana as roupas e o personagem, o Leo Garcia, o Dandelion, ele é aquele estilo marrento, assim, sabe? Ele é uma grande personalidade e escolhi fazer ele. E também pelo nível do traje também, porque eu adoro fazer cosplay de jeans, entendeu? E seguir os desafios. Estamos aqui com o quadro Falando com Bonfim, tratando da implantação da ciclovia no bairro Bonfim, nas ruas Vasco da Gama, João Teles e Barros Cassal. A ciclovia que vai fazer parte da Rede 1, né, que envolve
toda uma região central da cidade dentro do plano cicloviário que foi aprovado em 2009 pela Câmara Municipal de Vereadores e que vai tratar aí da implantação da ciclovia em Porto Alegre. São 495 quilômetros de ciclovia que foram aprovados, de trechos, de ruas, de vias, né, para a implantação da ciclovia, e aonde esta parte que envolve o bairro Bonfim está sendo discutida com a comunidade. Houve uma reunião no dia 24 de setembro, da qual participamos e conversamos com o gerente de projetos e mobilidade da EPTC, Antônio Vigna, e também com Pablo Vaz, ciclista e integrante da Associação de Ciclistas de Porto Alegre. E vamos então às entrevistas e você vai ouvir a opinião desses importantes personagens neste debate. E assim, os meios, as ruazinhas que passam menos carro, né? Não é o Sol da Aranha, não é a Fácil, assim, as universidades que passam menos carro. Só que isso era no passado. Agora as pessoas que saem de uma avenida que está meio trancada, elas entram na ruazinha que está vazia e aceleram tudo que dá para chegar do outro lado. Sabe por quê? Sim, logo ali. ela não segue mais assim a velocidade da via, porque ela está sempre estagnada, está sempre trancada. Então ela se condiciona a correr tudo que dá sempre. Né? Isso é a minha teoria. Mas então assim, eu acredito que dependendo da maneira como tu apresenta a infraestrutura do usuário... Eu estava presente na reunião Não, isso foi colocado, entendeu? Tu tem 3 vias que não eram utilizadas como 3, era caótica e com alta velocidade, quando tu bota 2, essa é a nossa desconstrução dessa ideia com os pedestres lá. Como assim? A gente não está trancada, tá? Ela dá uma fluxo, tudo de bom, ela se ajustou à velocidade real dela. Ali também outra coisa que ela está com material de estacionamento, né? Eu moro ali no bairro, então tu vê a Garibaldi e a Santo Antônio, são 2 ruas com o mesmo, e noutra delas tu não tem. Assim, se for ver qual das 2 ruas tem a melhor ambiência urbana, a Garibaldi é podre, assim, era uma rua linda que ficou horrível, porque agora foi uma avenida, assim, e não resolveu o problema. Estamos aqui com Pablo Vaz, da Associação de Ciclistas de Porto Alegre. Pablo, como é que tu vê a implantação da ciclovia aqui no bairro Bonfim, nas ruas Vasco da Gama, José Otão, João Teles e Barros Cassal? Como é que os ciclistas estão vendo a implantação desse trecho da ciclovia que completa a rede 1 nessa zona central da cidade de Porto Alegre? Eu acho que a implementação de qualquer quilômetro novo de ciclovia numa cidade é sempre muito bem-vinda e deve ser sempre comemorado. O nosso objetivo aqui nessa reunião é principalmente ressaltar os erros anteriores que já foram cometidos em outras obras, né, para que não se repitam nesses novos trechos. E na visão de vocês, esses erros, eles tendem a serem novamente cometidos? Como é que vocês encararam o resultado dessa reunião? Há uma receptividade em relação a melhoras dessas circunstâncias ou vocês acreditam que isso deva ser reincidente? Em princípio, pelo que nós vimos, o ponto reincidente vai ser a questão da pintura, né? A tinta utilizada atualmente, quando em contato com a água em dias de chuva, ela é extremamente escorregadia. Nós fizemos também a solicitação ali, uma sugestão, na verdade, da alteração da circulação pela Cabral para que passe pela Liberdade, que é uma via de menor trânsito, e aí também existe um semáforo ali já instalado que facilitaria também a travessia, mas no resto, o que nos parece que vai ser uma ciclovia tranquila, assim, de utilização benéfica para os ciclistas. Obrigado. Estamos aqui com o Antônio Vigna, arquiteto, gerente de projetos de mobilidade da EPTC, que vai nos falar um pouco dessa reunião que ocorreu hoje, no dia 24 de setembro, aqui na Hebraica, para tratar da implantação da ciclovia no bairro Bonfim. A preocupação da EPTC de passar para a comunidade, que é a mais impactada com esses trechos de estrutura cicloviária, e mostrar da importância desses trechos, ou seja, eles estão inseridos numa rede maior, a chamada Rede 1, que abraça as estações BikePoa, as 38 estações. É uma rede que vai beneficiar não só o usuário do sistema BikePoa, mas o ciclista em geral, fazendo conexão então do bairro Bonfim com o centro da cidade, com a Cidade Baixa, com o bairro Menino Deus e com o bairro Cristal.
A gente acredita que é um bairro já com essa propensão, assim como a cidade já tem essa ambiência urbana. Possivelmente ele saia beneficiado com esse recebimento da estrutura cicloviária, e acreditamos que venha beneficiar também o comércio, não só trazer o impacto que tem, real impacto imediato, relacionado talvez a estacionamento, algumas questões de diminuição do fluxo viário, mas que a gente acredita que o maior benefício vai se mostrar com a estrutura. Quais as principais dificuldades encontradas? A questão do estacionamento, por exemplo, é um problema que é levantado por moradores, por empresários da região. Como é que a EPTC está vendo essa questão? A questão de estacionamento, do carga e descarga, é o nosso grande calcanhar. Ou seja, é uma cidade já constituída, a gente tem 495 quilômetros de estrutura cicloviária para implantar numa cidade que já existe, que não devagarinho começa a ter essa cultura, começa a trocar eventualmente o carro pela ciclovia. Há uma preocupação forte de não desatender o comerciante, ainda que a gente acredite que esse comércio local não tenha exatamente no cliente do automóvel o seu maior ganha-pão, enfim. Eu acho que ele se beneficia sim do cliente pedestre e em cima disso a gente acha que, de um modo geral, a estrutura cicloviária beneficia. Porque o usuário de bicicleta é aquele usuário que ele pode parar a qualquer momento e aí começa Bom, o comércio também tem que ter essa capacidade de reter o usuário. Alguns desses comércios dependem de carga e descarga, a gente está com uma tensão muito alta em cima disso. A ideia, obviamente, é não prejudicar o ganha-pão da pessoa, mas a gente tem que avançar nessa questão da estrutura. Há impacto, mas a gente acredita que a maior parte do chamado impacto negativo a gente consiga resolver e sim, vai ter essa questão de mudança cultural. A questão do estacionamento, há de se buscar alternativas, mas não tem como a gente... Compensações em ruas próximas é uma das soluções? Sim, a gente vai ter alguma compensação, provavelmente a gente chega em seguida com a questão da área azul, que é uma ferramenta democrática de utilização do espaço público pelo automóvel. E a questão da João Teles, ela tem um ponto específico, que ela nas terças-feiras pela manhã ela tem uma feira, assim como a Vasco nos sábados. Tem a feira da Vasco, né, a feira modelo. Como é que a EPTC está tratando, né, a adequação a essas situações e também ao ponto dos freteiros aqui da João Teles com o Oswaldo Aranha, que já tem uma tradição de mais de 60 anos no bairro? Bom, os freteiros a gente vai abrir um canalzinho para tentar buscar alternativas. Não é muita coisa, são 4 veículos foi colocado. Acredito que há uma solução. Na questão da feira, a Feira da Vasco, a gente teve a preocupação de conversar com os organizadores da feira, que não é só da Vasco, eles organizam 28 feiras, eles se mostraram receptivos pela implantação da ciclovia na Vasco, inclusive sugeriram alternativas no sábado, ou seja, no dia da feira. A gente conseguiu entrar em acordo, ficou ótimo. Eles entendem que sim, o ciclista é um potencial cliente a ser buscado. E na João Teles especificamente a gente está estudando para ver se realmente a gente vai fechar a ciclovia, se for o caso a gente fecha, ou se daria para seguir com uma outra alternativa. Olá, no quadro de Curiosidades da Hebraica News gostaria de desvendar para vocês
um pouquinho a história das velas. Vocês sabem que nos rituais judaicos é costume acender velas. Muito especialmente no dia sagrado, no Shabbat, no sétimo dia, a nossa tradição é justamente começar a celebração acendendo velas. Consagramos o tempo por acima do espaço. A pergunta que surge e que gostaria de manifestar neste momento, e eu gostaria que pensem, é por que acendemos 2 velas? Por que não acendemos 3, 4, 5 ou 6? Ou nenhuma vela, etc. Por que 2 velas são aquelas que nós colocamos nos candelabros na hora que começa uma festividade, ou especificamente quando começa o Shabbat, que é a nossa grande festividade semanal? E a resposta é muito simples. Nós temos dentro da Torá, do Antigo Testamento, 2 versões dos 10 mandamentos. Nós temos no livro de Shemot, no livro de Êxodo, na Parashat Yitro, nós temos o 4º mandamento que nos fala de lembrarás o dia de Shabbat para santificá-lo. E nós temos também no livro de Deuteronômio a 2ª versão dos 10 mandamentos. No Sefer Devarim, Parashat Va'etchanan, na porção semanal Va'etchanan, nós temos também os 10 mandamentos. Portanto, qual é a diferença entre a primeira versão e a segunda, especificamente com o Shabbat? No livro de Deuteronômio aparece guardarás o dia de Shabbat para honrá-lo. Então nós temos lembrar, o povo não lembrou, no livro de Êxodo, e portanto na segunda oportunidade, quando Deus entrega os mandamentos, pede para o nosso povo guardar. O ato de guardar representa um caráter de responsabilidade ainda maior. Pensem vocês, quando alguém lhes fala, lembrem de algum assunto, de algum fato, vocês podem esquecer. Mas quando alguém te encomenda algo e diz, guarda isto para mim, a tua responsabilidade aumenta. Portanto, para lembrarmos do zahor, do lembrar e do guardar, que acendemos 2 velas sempre no nosso dia de Shabbat. O fogo, sim, marca o diferencial, marca justamente essa passagem que nós temos entre a escuridão e a luz, que representa o dia consagrado ao nosso descanso, o fogo que nos acompanha nas comemorações, e justamente o que o Shabbat é representado pela luz, a grande luz, essa Neshama, essa alma dupla que entra em nossos corpos, e quando sai o Shabbat ela nos deixa. Também um pouco é isso que representa acender velas, sim? A máxima luz que chega às nossas vidas no dia sagrado, no sétimo dia, e a nossa obrigação de lembrar e guardar do Shabbat. Um grande pensador, Ahad se perguntou, quem cuidou a quem? E isto aqui eu não vou responder, quem vai responder são vocês. O Shabbat cuidou ao povo de Israel, ou o povo de Israel cuidou ao Shabbat? A resposta com vocês. Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Você está sintonizado no programa Comunidade na TV, feito pela Federação Israelita do Rio de Janeiro, que traz sempre as notícias e curiosidades da comunidade judaica. Bom, então vamos assistir agora um trechinho das reportagens dessa edição. Representam a maior revolução intelectual no estudo do judaísmo e do cristianismo antigo. Acabei descobrindo que a influência judaica dentro do tênis de mesa é muito grande. Sopa russa de repolho. Com Gilda Zucchini. Shri. Ose shalom bimroma. Uyase shalom aleinu. Ve'al kol Israel. Ve'imru. Imru amém. Uma das maiores autoridades mundiais nos manuscritos do Mar Morto, o professor Adolf Reutemann, esteve no Rio, na Sinagoga Ari, para falar da importância desses documentos, considerados a maior descoberta arqueológica do último século.
Esses registros históricos são o elo que faltava com o mundo antigo e oferecem uma visão única dos primórdios da cultura judaica. Estos pergaminos, la mayoría escritos en hebreo y hay una minoría en arameo y en griego, representan la mayor revolución intelectual en el estudio del judaísmo y el cristianismo antiguo, porque nos permite por primera vez en la historia tener materiales originales, escritos por judíos que vivieron en la tierra de Israel hace 2000 años atrás, en la época grecorromana, o como llamamos los judíos, la época del Segundo Templo. Os primeiros pergaminhos foram descobertos na região de Qumran, em uma caverna remota nas margens ocidentais do Mar Morto, no final da década de 40. Um pastor beduíno encontrou acidentalmente os pergaminhos escondidos em uma caverna. Depois dessa descoberta, arqueólogos começaram várias escavações e encontraram mais de 900 pergaminhos em outras 11 cavernas. A maioria estava em fragmentos minúsculos como esse. Y esos textos nos permiten entender de una manera totalmente desconocida hasta entonces la manera de pensar, de vivir de esos judíos. Entre los manuscritos tenemos los textos bíblicos más antiguos del mundo, pero también tenemos literatura litúrgica, materiales mágicos, calendarios, material astronómico, material escatológico, es decir, tenemos lo que muchos llaman una verdadera biblioteca, que realmente nos obliga a repensar lo que creíamos conocer del mundo judío antiguo. Hoje, os pergaminhos estão abrigados no Santuário do Livro, dentro do Museu de Israel, em Jerusalém. O que os turistas veem através desse vidro é uma réplica, pois os originais dos pergaminhos estão mantidos nesses cofres. Esse na imagem data do 2º século e é o mais antigo manuscrito bíblico do livro de Isaías no mundo. O diretor do Santuário do Livro nos conta que em Qumran, além dos materiais escritos, também foram encontradas outras relíquias arqueológicas. Se encontró un cementerio con 1200 tumbas, se encontraron artefactos de la vida cotidiana y por primera vez tenemos un complejo arqueológico en donde tenemos textos, edificios, objetos, tumbas que nos permiten entender en su contexto histórico sociológico cómo funcionaban estos libros hace 2000 años atrás. 60 anos após a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, a identidade de quem os escreveu é ainda bastante discutida. Na opinião da maioria dos estudiosos, esses pergaminhos pertenceram a uma seita que vivia na região de Qumran, os essênios. Os romanos invadiram a região no 2º século e acredita-se que os essênios esconderam seus pergaminhos nas cavernas antes que os romanos chegassem. Depois que os pergaminhos foram descobertos, uma equipe de profissionais especializados começou a montar um verdadeiro quebra-cabeça de pedaços de pergaminho, chegando a mais de 1.260 placas com escritas em hebraico, aramaico e grego. A partir de 2011, um projeto com tecnologia fornecida pelo Google digitalizou os pergaminhos e os colocou à disposição de todos pela internet, contribuindo assim para as pesquisas e os debates em torno desses raríssimos documentos. A parceria com o Google foi concluída em 2012, quando a Autoridade Arqueológica de Israel resolveu também digitalizar parte de sua coleção dos fragmentos dos pergaminhos. A tecnologia permitiu tirar fotos de altíssima resolução e, com isso, maximizar detalhes de cada coluna, capítulo e versos. São 2000 anos de grande parte da história da civilização ocidental, agora disponíveis em um clique. Puedo anunciar que este proyecto es un proyecto que hoy, en el sitio del Museo de Israel, tenemos las fotografías en imágenes de 1200 megapíxeles, que es una calidad que solo se puede a través de Google poder llegar a verlo, y tenemos los textos explicativos en inglés, en hebreo y en chino, y estamos por lanzar a fines de este año al mundo el sitio en español. Y eso lo esperamos hacer a fin de este año con traducción de 4 de los rollos del Mar Muerto en español, utilizando también el proyecto Google.